Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor. Agora eu acho que chegou o som. Bom, antes de nós começarmos, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui à frente, já que eu sei que todo bom pastor é extremamente ciumento do seu púlpito, de forma que não se libera o púlpito para qualquer pessoa falar. Então, quero crer que o pastor Valmir tem um pouco de confiança em mim. Pelo menos ainda, né? Devo dizer para os irmãos que eu estava com saudade. A gente passar algum tempo longe da Cibapa é perceber que o tempo é totalmente relativo. Como você está longe, o tempo demora para passar. Mas quando você vem e fica 2 semanas, parece que o tempo voa. Mas, na verdade, os dias têm a mesma quantidade de horas, a semana continua tendo os mesmos 7 dias, mas quando você se aproxima de pessoas que você aprende a gostar, e no Tocantins é extremamente interessante isso, porque nós somos basicamente órfãos. Todos vieram de todas as partes do Brasil. E aqui nós nos encontramos como família. Então, voltar para Cibapa é quase voltar para casa da vovó nas férias, lembra? Quando a gente ia tirar férias, voltava para a casa da vovó. No meu caso, eu volto para a casa da minha sogra e do meu sogro. Que também é bom, não é sarcasmo não, é bom mesmo. Minha esposa gosta um pouco mais do que eu, mas devo confessar que é bastante bom estar aqui com os irmãos. De forma que nós deveríamos ter voltado hoje, mas avisaram para a TAM, avisaram lá no aeroporto e avisaram na agência de turismo que o voo tinha mudado das 7h20 para 6 horas da manhã, mas esqueceram de me avisar e avisar para a Carol. E quando nós chegamos lá, não tinha voo. E aí a gente deixou para retornar amanhã. Então, dos males o menor, estamos novamente aqui juntos. E hoje eu gostaria de pensar com os irmãos numa mensagem que tem um título um pouco sugestivo, um título que eu tentei elaborar e confesso para os irmãos que o título começou a ficar muito difícil e eu já perdi muito a vidração no título, e eu elaborei um título mais fácil, um convite ao prejuízo. E garanto para vocês que boa parte de nós já se sentiu um pouco incomodado com esse título. Porque prejuízo nos dias de hoje é o que ninguém quer ter. Hoje nós vivemos em um momento da história extremamente interessante, porque em todas as nossas relações nós visamos o lucro. Nós queremos sempre sair tendo vantagem. E o que não é ruim de se pensar. Quando isso não começa agora. Desde que o mundo entende o que é ser capitalista, o que é reunir o capital, nós, de uma certa forma, começamos a abominar toda forma de prejuízo, porque o prejuízo sempre está, de uma certa forma, no capitalismo, atrelado à incompetência do indivíduo gerar lucro. Porque quem é competente, gera lucro. Quem é incompetente no capitalismo, gera prejuízo. De forma que, lá nos feudos europeus, quando aqueles trabalhadores rurais começaram a vender as suas sobras de produção e acumular algumas formas de bens, eles começaram a conseguir um pouco mais de liberdade. E aí, no nosso contexto hoje, o lucro está sempre atrelado à liberdade. E são alguns conceitos que nos acompanham e nós nunca paramos para pensar nisso. Porque passa a ser tão presente no nosso cotidiano
que pensar no lucro e apenas no lucro passa a ser algo extremamente normal. E é normal. O problema é o que nós fazemos pelo lucro. E aí eu não gosto de usar alguns termos que vários preletores usam, mas nós literalmente vendemos a alma para o diabo para poder conseguir o lucro. Nós pisamos em cima de quem quer que seja para conseguir o nosso lucro. E na verdade, quando nós começamos a observar qual é a proposta do cristianismo, a proposta do cristianismo é bem diferente dessa. O cristianismo propõe o respeito, a ajuda mútua. Mas mesmo assim, nos dias de hoje, às vezes é mais fácil nós simplesmente nos esquecermos das outras pessoas e pensarmos em nós mesmos. Dessa forma, o capital entra no meio das igrejas. E hoje, mesmo no meio das igrejas, nós temos o pensamento do lucro. Nós temos o pensamento do número, da quantidade, o que não é errado. Desde que se obedeça a alguns princípios básicos de convivência de indivíduo para com outro indivíduo. Desde que nós tenhamos respeito. E para pensar que esse pensamento capitalista surge apenas na Revolução, na Reforma capitalista dos burgos europeus, eu gosto de pensar que ele é muito mais antigo do que isso, porque em nenhum momento da história, nenhum homem gosta de levar prejuízo. Ninguém gosta de sair perdendo. Ninguém que pratica um esporte, simplesmente, quando compete nesse esporte, quer simplesmente participar. Isso é coisa que a gente fala para ficar bonito no discurso. Mas ninguém vai só para participar. Todo mundo quer mostrar um bom serviço. Ou então não deveria nem ter ido. E o convite que eu quero fazer para vocês hoje é que nós possamos meditar num texto, 7 versos, no Evangelho de Mateus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem com as suas Bíblias, mas também acompanhassem, eu vou fazer uma leitura bem pausada, para que os irmãos acompanhassem nas Bíblias, mas também acompanhassem na projeção. Por quê? Eu gostaria de fazer uma outra tradução desse texto. A tradução mais próxima possível do original. Eu acho que quando traduziram esse texto, não é que eles omitiram alguns termos, mas na tradução eles tentaram amenizar um pouco a força das palavras que o escritor do Evangelho de Mateus propõe. E eu acho que se nós lêssemos esse pequeno trecho com as palavras mais próximas do real, mais próximas do original, nós conseguiríamos captar um pouco mais a fundo a força da mensagem que, nesse caso, Cristo propõe para os judeus, e não só para os judeus, mas para a humanidade de forma geral. Os irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós iremos ler do verso 38 até o verso 45, de forma bem pausada, para você olhar na sua Bíblia e olhar na projeção que irá aparecer para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 38 ao verso 45. E o texto inicia as palavras dizendo: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente.
Eu, porém, vos digo, não resista ao mal, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Eu vos digo, dá a quem te pede, e não vire as costas a quem lhe pede emprestado. Ouviste o que foi dito: ame o seu vizinho e odeie o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo, abençoe os que te maldizem, bem como você os odeia, e ore pelo que te maltrata, e prossiga, para que vos torneis filhos do Pai, que estais no céu, pois ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Irmãos, por que eu preferi optar por uma tradução um pouco mais literal? Tem alguns termos que você pode acompanhar, que na sua Bíblia não são com essas palavras tão enfáticas. Entre eles, o que eu gostaria de destacar é o verso 44. E porém vos digo, ame o seu inimigo, abençoe os que te maldizem, bem como você os odeia, e ore pelo que te maltrata, e prossiga. Esse texto tem algumas particularidades interessantes que nós precisamos lembrar. Primeiro, sobre o evangelho em que ele está alocado. O evangelho de Mateus, ele é, pelo menos de acordo com a crítica bíblica mais moderna, ele é o segundo evangelho a ser escrito. O primeiro teria sido Marcos e o segundo, Mateus. Como que nós sabemos que Mateus teria sido escrito depois que Marcos? Porque ele traz algumas introduções que não aparecem no livro de Marcos. Possivelmente porque Marcos estava mais próximo do evento histórico de Jesus. Por estar mais próximo do evento histórico de Jesus, eu não preciso lembrar muita coisa para as pessoas que estão lendo, porque elas se lembram do fato histórico. Jesus convivia com aquelas pessoas. Então não há motivo para Marcos ficar repetindo muitas palavras, porque as pessoas se lembram disso. E aí, de acordo com essa crítica bíblica, que fala que o que escreve os sinóticos é uma teoria das duas fontes, a primeira fonte seria uma fonte vinda do Evangelho de Marcos. Então, o autor do Evangelho de Mateus se utilizou do livro de Marcos, mais uma outra fonte, que é a fonte Q. O que nós queremos dizer é que, por exemplo, quando você vai no capítulo 1, no verso 1 do Evangelho de Mateus, ele traz uma coisa que não aparece nos outros evangelhos. A genealogia de Jesus. Isso já é a primeira característica que ele precisa tomar à memória do povo quem era Jesus. Jesus é o filho de Davi e o filho de Abraão. Ou seja, ele é de uma linhagem real, mas ele é exclusivamente, nesse caso, para os judeus, porque ele é um filho de Abraão. Portanto, ele fala para o seu povo. A preocupação de Mateus é essa: tornar verdade o que Jesus tinha dito. Isso é extremamente interessante, porque aí você pode surgir na sua cabeça, mas eu não sou judeu. Basta você ir no Evangelho de João e ver que a genealogia não começa mais em um homem, mas no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre os homens. Porque Jesus já não é só para os judeus.
Jesus é para todos. Ele era desde o princípio, ele não é mais apenas para os judeus. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Na minha opinião, Jesus morre com uma característica bastante especial. Teologicamente e espiritualmente, nós sabemos que Jesus morre pela remissão dos pecados da humanidade. Mas quem mata Jesus, não mata pensando nisso. Não se matou Jesus pensando assim, eu vou matar Jesus, porque aquele garotinho lá na Cibapa, daqui 2000 anos, vai acreditar em Jesus e vai ter os seus pecados remidos, vai se tornar filho de Deus, então eu não quero que isso aconteça, então eu mato Jesus. Não foi por isso que mataram Jesus. O contexto da morte de Jesus é político. E é político justamente por causa do texto em que esse que a gente leu está no meio, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um tapa na cara nas autoridades de Israel. Ele começa com um verso extremamente forte. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Quem são os ricos? A autoridade de Israel. Jesus, já no começo do Sermão do Monte, já começa questionando a autoridade daqueles que eram ricos, se julgavam melhores do que os outros. E aí Jesus fala, olha, bem-aventurados não é dos ricos, não é dos bem-aventurados, não é a aristocracia de Israel, mas bem-aventurados são os pobres, porque é lá nos pobres e é para os pobres que vem o reino de Deus. E aí o que eu quero continuar pensando hoje com vocês é que a pobreza que Jesus fala é uma pobreza financeira também, mas não é só uma pobreza financeira, mas é aquele que está às margens da sociedade. E nós somos a margem da sociedade judaica. Nós somos aqueles que não eram aceitos no templo de Jerusalém. A palavra de Cristo, se é para aqueles que vivem à margem do que o sacerdote israelita diz, é para nós hoje. E aí devo lhes dizer que estando dentro da igreja e ler o que nós acabamos de ler, é assumir para as nossas vidas o prejuízo. E por que assumir o prejuízo? Ele começa o texto lá no verso 38, dizendo, ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Este é o Código de Leis de Talião, ou Código de Hammurabi, onde o marginal seria punido de acordo com o delito que ele comete. Se o infrator mata uma pessoa, a pena dele é a morte. Por isso, olho por olho e dente por dente. A primeira comprovação desse código legal é em 1780, quando foram encontradas as placas do Código de Hammurabi no reino da Babilônia. E nós não podemos nos esquecer que Israel vai cativo para a Babilônia. Aproximadamente 700 antes de Cristo. Ou seja, eles entram em contato com essa cultura e quando voltam do exílio, trazem consigo essa cultura do olho por olho e dente por dente. Jesus não fala isso por nada. Ele toca em assuntos que aquela comunidade conhece. Da mesma forma como nós buscamos ser vingativos. Eu tinha um colega que dava aula comigo no COC, e uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, professor de matemática. E ele dizia, Tiago, era advogado, mas nunca tinha exercido a profissão. Preferiu ser professor de matemática.
Daí já dá para ver que o cidadão não é muito regulado da cabeça. Para deixar de ser advogado, para ser professor, o que vai acontecer é que esse indivíduo me fala uma coisa que eu achei genial. Olha, quem quer fazer justiça, não procura um advogado. Quem quer fazer justiça, compra um revólver. Quem procura um advogado, quer a lei. Quem quer justiça, compra um revólver. Olho por olho e dente por dente. E meus irmãos, não sejamos hipócritas. Quem nunca teve vontade de levar isso ao pé da letra? Aquele que for livre desse pecado, se converta agora, porque está mentindo. O que acontece é que, imaginem só, vamos pegar um caso gritante. O caso do casal Nardoni. Se coloque na posição da avó daquela criança, que vê o próprio genro matando a sua neta. Me diga se você não teria coragem de fazer o mesmo com ele. Você pode até não ter coragem, mas vontade tem. E aí, meu amigo, vem a conversa de Jesus. Porque Jesus estava falando para toda a liderança, quando ele começa o sermão, mas nesse momento ele torna a palavra extremamente particular. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao mal, e o mal aqui é mal com U, aquele que é mal, aquele que faz o ato mal. Não resista ao mal, mas qualquer o que te ferir na face direita, oferece à esquerda. Irmãos, se é comigo, não teria face esquerda. Eu confesso para os irmãos. Então, quando você fala de algo tão pesado dessa forma, não sejamos hipócritas de que existe alguém que vai chegar nesse ponto aqui. Porque por mais que você não faça por falta de coragem, ou por excesso de centro, porque talvez o outro seja bem maior do que você não vai querer agredir um cara que é bem maior do que você. Mas o que passa na nossa mente e no nosso coração é retrucar da mesma forma, no mesmo nível. E aí agora vem Jesus, olha, se alguém te ataca na face direita, dá também à esquerda. E o interessante é que o próprio Cristo fez isso. Quando nós lemos o relato da crucificação, quem viu a paixão de Cristo de Mel Gibson, teve uma boa noção do que foi a crucificação. E mesmo assim, foi calado. Um exemplo a ser seguido. Mas que em nós, por vezes, falta força de seguir o exemplo. E ele continua o texto dizendo no verso 40, e ao que demandar contigo e te tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se a pessoa quer te tomar uma coisa, dá mais coisa para ela ainda. Isso é um absurdo do ponto de vista capitalista. Alguém está me roubando, entra aqui. Imagina, um bandido entra na sua casa, quer levar mais alguma coisa? Eu acho que tem um resto de iogurte na geladeira. Irmão, seguir a Cristo é um contrassenso, talvez o maior contrassenso que existe. Porque a cultura do ser humano é nunca levar prejuízo. Ou pelo menos, diminuir o máximo possível
o prejuízo que se toma. Mas agora Cristo fala, olha, se alguém quer alguma coisa, dá mais ainda para ele. E ele continua no verso 41. E vos digo, 41. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E às vezes a gente fica pensando o que é essa tal da milha que Jesus coloca para a gente andar. Normalmente vem na nossa cabeça que uma pessoa está andando e você fica do lado dela e vai andando com ela. E aí você anda a 1ª milha e talvez não conhece bem essa pessoa e caminha a 2ª milha para conhecer melhor ainda. O que Jesus aponta aqui é um costume judaico de andar a milha. A milha é a milha romana. Aproximadamente 1.479 metros. 1.000 passos. Era um costume que se tinha na época que você mandava o mensageiro e a pessoa que fosse receber o mensageiro, antes que esse mensageiro chegasse até a sua casa, você ia 1 milha e trazia e vinha acompanhando esse mensageiro. Mas não era só assim, vinha acompanhando. Toda a carga que esse mensageiro trouxesse, quem ia carregar agora era você. O que Jesus chama não é apenas para uma caminhada de 2 milhas. É para você se propor como sustento da outra pessoa. Olha, você já caminhou até aqui, daqui para frente a gente já está quase chegando, eu vou te ajudar. O seu peso agora, quem carrega sou eu. Prejuízo de novo. É você vencer o seu próprio cansaço e vencer o seu próprio egoísmo, e agora você pensar no fardo que o outro carrega. Você pensar em como você pode ser útil para o outro. Pensar em finalmente, ajudando o outro, como é que você vai conhecer essa outra pessoa. E aí, se alguém te obriga a andar 1 milha, porque o verbo usado aqui é obrigar, se alguém te obriga a caminhar 1 milha, por livre e espontânea vontade, você caminha 2. Porque o ato que era obrigatório agora passa a ser prazeroso. Porque o seu prazer não é caminhar 1 milha carregando o peso, mas é simplesmente carregar o peso e ajudar aquela pessoa. É você descobrir na essência do cristianismo que você não vive mais para você. Você tem uma condição e uma relação vertical com Deus, mas principalmente, e no que é tocante para nós humanos, o que é mais importante, é o que nós vemos em relação a nós mesmos. É impossível se pensar em cristianismo sem se pensar em relação com o próximo. Não há como. A nossa relação com Deus, ela é diária, ela é constante, ela é a cada minuto. E a nossa relação com o próximo deve ser de igual forma. Porque eu devo enxergar no próximo o próprio Deus. Aquele que faz qualquer um a estes pequeninos, faz a mim. E a partir do verso 43, o termo, o tom, parece ficar um pouco mais pesado. Porque no verso 43, Jesus começa dizendo o seguinte:
Ouviste o que foi dito: ame o seu vizinho e odeie o seu inimigo. Aquele que está próximo é mais fácil de você amar. E odeie o seu inimigo, porque é uma relação lógica. Se você tem um inimigo, você tem uma rixa com ele. A relação de vocês é totalmente contrária. Ame o seu vizinho, aquele que está do seu lado, e odeie o seu inimigo. Talvez para os nossos dias hoje nós possamos pensar no seguinte: odeie aquele que não pensa da mesma forma que você. Odeie aquele com o qual você não vai com a cara dele. Nós temos uma facilidade gigantesca para amar aqueles que não estão próximos da gente. Uma facilidade de odiar aqueles que estão afastados da gente. Eu amo quem se parece comigo. E eu odeio aquele que não se parece. É fácil de você notar isso quando nós vemos, por exemplo, nas famosas tribos dos adolescentes e dos jovens. Você tem tribo dos emos, você tem tribo dos reggae, tem tribo de tudo quanto é jeito hoje. E eu me arrisco a dizer que hoje nós temos a tribo dos evangélicos, com um vocabulário todo próprio. Nosso linguajar evangélico é bem característico. Em algumas vezes dá para você saber que o indivíduo é evangélico pelo jeito que ele fala. E não é porque da palavra dele emana poder, não. É porque os termos que ele usa, só quem está em igreja usa. Quem chamou, ô varão abençoado, acabou. Você já sabe quem que é. Pensando nesse contexto, os evangélicos hoje também formam uma tribo. Uma tribo que, infelizmente, ama o seu vizinho, ou pelo menos, entre aspas, tenta amar, e odeia o seu inimigo. E agora, chega Jesus com uma palavra extremamente enfática. Eu, porém, vos digo, no verso 44, ame o seu inimigo, abençoe os que te maldizem, bem como você os odeia. E ore pelo que te maltrata. E prossiga. Só então você vai prosseguir. Quando é que eu prossigo, Jesus? Depois que você amar o seu inimigo. Aquele que é diferente de você. Aquele que pensa diferente de você. Quem fez a classe 101 se lembra muito bem daquela parte das diferenças, da unidade, da possibilidade de sermos unidos. Então, nos nossos princípios, nós somos unidos. Mas nas nossas características, nós temos liberdade. Eu não preciso gostar do mesmo tipo de roupa de todos vocês para nós termos uma relação cordial, uma relação afetuosa. Você não precisa concordar com tudo que eu digo para você gostar de mim. E nem você precisa falar que morre de amores por mim para eu te amar. Porque eu te amo simplesmente por te amar. A relação é muito mais simples do que a gente pensa e, na verdade, a gente complica tudo. No cristianismo não há uma relação de amor e ódio. Só há uma relação de amor. Mas nós, de vez em quando, vestimos uma roupa de donos da verdade. Lutamos contra nós mesmos. E aí a gente vê que não ama nem mesmo o vizinho. Quanto mais o inimigo.
O segundo ponto desse mesmo verso diz que abençoe os que te maldizem. Ele já falou para você que você será maldito. As pessoas irão falar mal de você. Qual é a sua postura? Abençoe. Se eles te dizem algo de ruim, diga algo de bom. De novo, assumimos o convite ao prejuízo. Não, tudo bem, eu podia descascar o indivíduo, mas eu simplesmente opto por abençoá-lo. E aqui é interessante que a frase continua. Bem como, ou da mesma forma, como você os odeia. Porque ele sabe que as pessoas odeiam aquelas que a maldizem. Sejamos bem francos, meus irmãos. Quem é que ama quem sempre fala mal de você? Toda vez aquela pessoa se prontifica a falar mal de você, mesmo sem ter motivo. Nem te conhece, nem sabe quem é você, a conversa é de terceiro. Estava passando na porta de um banheiro, numa repartição pública, escutou alguma coisa, achou que encaixava no seu nome, e a lenha come. Jesus está falando, ele sabe que você vai ficar chateado com essa pessoa, e que você tem a tendência a odiar essa pessoa. E aí o que ele diz? Abençoe os que te maldizem, da mesma forma como você os odeia. Se eu odeio muito aquela pessoa, eu abençoo muito aquela pessoa. O que Jesus faz é simplesmente quebrar totalmente o código de amor. O que Jesus propõe é algo que na nossa cabeça é quase que insano. Eu concordaria que seria insano se ele mesmo não tivesse passado por essas coisas. E além de passar por essas coisas, tivesse conseguido solucionar esses problemas. E nós devemos sempre nos lembrar que Jesus é Deus, mas Ele é Deus na forma humana, no aspecto humano. Os problemas que Ele passou foram problemas humanos. No âmbito humano. O convite hoje é para que nós possamos tomar para nós um pouco mais do Jesus humano, que podia ter feito tudo o que nós pensamos, que nós fazemos, que nós tomamos para nós mesmos. Podia ter feito tudo, mas simplesmente ele opta por ser melhor, menos egoísta. Ele opta por não viver simplesmente para si. Ele opta em viver pelo outro. Porque se o outro estiver bem, eu também estou bem. E ele continua dizendo, ore pelo que te maltrata. E aí, prossiga. E ele vem construindo o discurso e busca terminar o discurso falando que todos somos iguais. Mas que você deve buscar essa construção que é o homem que sabe andar com o outro, que sabe relevar os maus dizeres contra ele, e que é difícil. Que sabe
relaxar no momento de extrema tensão. E ele termina esse bloco de texto dizendo que é para isso, ou para que vos torneis filhos do Pai que está nos céus. A relação de proximidade entre filho e pai que nós temos com Deus depende da nossa relação de aceitação com Cristo, mas também depende, num momento posterior, dos frutos que eu apresento desse relacionamento com Cristo. Porque se nós começarmos a perceber todas as pessoas que tiveram um encontro genuíno com Jesus, elas mudaram a sua postura. Elas não mudaram simplesmente o seu corte de cabelo. Elas não mudaram simplesmente a roupa que eles andavam. Eles não mudaram simplesmente os lugares onde eles frequentavam. Mas eles mudaram de vida. Aquele que fazia uma série de coisas erradas, agora já não faz. Aquele que vivia só para si, hoje já não vive só para si, mas vive para Deus. Porque é para isso, é para que vos torneis filhos do Deus que está no céu. Pois é Ele que faz nascer o sol para os justos e para os injustos, para os maus e para os bons, e é Ele que faz vir a chuva sobre os justos e injustos. O sol nasce para todos. A chuva cai para todos. Mas a minha relação com Deus tem que ser para com todos. Deus não visita o coração do homem para que ele viva em comunhão apenas com o seu grupo de comunidade religiosa. Deus visita o coração do homem para que ele se relacione com o próprio homem. E é nesse relacionamento com o homem que os cristãos devem ter, é que nós mesmos, os cristãos, conseguimos enxergar no outro a ação de Deus. Porque a ação de Deus é muito mais do que você simplesmente ler a Bíblia. Ler a Bíblia é prazeroso. Se a Bíblia é a palavra de Deus, tem que ser prazer. É muito mais do que você vir para a igreja e cantar. É muito mais do que você viver de ativismo na igreja. É você efetivamente assumir que Cristo muda a sua vida, que o cristianismo queima o seu peito e que agora você precisa se relacionar com as pessoas. E mesmo as pessoas que te maldizem, mesmo as pessoas que não te querem bem, elas percebem que em você há uma postura diferente. Que já não é mais uma postura sua, mas é uma postura daquele que assume a necessidade de que Cristo tome a sua vida. E quando foi que nós perdemos isso? Eu sinceramente eu não sei. Eu sei que há uma necessidade, há um imperativo. Nós temos que buscar uma relação com Deus. E a forma como nós apresentamos essa relação com Deus é a nossa relação para com as pessoas. Aí nós vamos entender quando os crimes hediondos simplesmente desaparecerem. Nós vamos entender quando a corrupção simplesmente desaparecer. Nós vamos entender quando as guerras simplesmente pararem. Nós vamos entender quando as brigas de vizinho não mais existirão. Porque é no dia em que todas essas relações conflitantes deixarem de existir, nós teremos a certeza de que, enfim, entendemos qual foi a mensagem do Evangelho de Cristo.
Talvez aí eu entenda, quando todas as brigas cessarem, qual foi a mensagem que Cristo deixou. Talvez seja nesse dia que nós poderemos olhar para nós mesmos, suspirar e pensar, bom, eu acho que eu estou no caminho certo. Antes desse dia, nós devemos estar sempre pisando em ovos. Devemos estar sempre atento em qual é a nossa relação. Nossa relação com Deus, nossa relação com o nosso irmão, nossa relação com o próximo. E de uma vez por todas, possamos entender o que é o cristianismo. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de orar nessa noite, não para que vocês entendam o que eu quis dizer, mas para que nós possamos refletir a respeito do que a Bíblia nos apresenta, a respeito do que Jesus nos apresenta. O meu convite hoje é simplesmente a uma reflexão com o que nós temos feito das nossas vidas. Qual é o impacto que eu tenho causado na vida de outras pessoas, cristãs ou não, evangélicas ou não. Mas qual é o impacto que eu causo na vida dessas pessoas? Se nós conseguimos refletir sobre isso, eu acho que já foi um avanço gigantesco para que esse texto de Mateus, capítulo 5, do verso 38 até o 45, entre em nossas mentes. Amém? Deus, eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade de nós, como igreja, de nós como família, estarmos aqui prontos a refletir sobre a Tua palavra, ó Pai, a respeito do que o Senhor tem para nossas vidas. Nós queremos te pedir, ó Pai, misericórdia, porque muito do que acontece no mundo hoje é nossa culpa. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estar sempre olhando por nós, ó Pai, como fez a cada dia, ó Senhor Deus, e que o Teu Espírito Santo possa despertar em nossas vidas, ó Pai, um agir especial. Um agir comigo, um agir conosco para com Deus, um agir nosso para com a sociedade. Pai, que no nome de Jesus nós possamos entender a grandiosidade do Teu Evangelho, ó Pai, e mesmo nessa grandiosidade entender que o Seu discurso é extremamente simples. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao Teu próximo como a Ti mesmo. Pai, que em nome de Jesus isso possa entranhar em nossas mentes, ó Pai, possa adentrar em nossos corações e que nós possamos entender, ó Pai, a majestade que emana do Teu Evangelho. Senhor Deus, nos acompanha, toma nossas vidas, e é por isso que nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar, para te engrandecer, e que em nome de Jesus, ó Pai, continua tomando as nossas vidas. É o que eu te peço, e em nome de Jesus já te agradeço. Amém. Amém.